Pois é. O que você pensa das pessoas que estão em situação de rua? Você acha que a prefeitura está agindo corretamente? Deveria tratar de outro jeito? Você tem muita pena? Você tem muita raiva daqueles que lá estão aqui, por acaso, arrombam um estabelecimento, sua propriedade no qual você trabalha? Qual é a sua opinião? Você acha que os vereadores tratam o assunto como devia, o prefeito? Manda um zap para mim, grava uma mensagem de áudio, nós vamos pôr no ar com a maior alegria, tá? E eu recebo 2 pessoas aqui para tratar desse tema. Não é a primeira vez, é tema recorrente. Uma dessas pessoas tem a responsabilidade de comandar o policiamento da capital. Coronel Webster Vadim Passos Ferreira de Souza. Boa tarde, coronel. Boa tarde, Eduardo Costa. Boa tarde, ouvintes da Chamada Geral. Boa tarde aqui, Marcelo, nosso presidente da CDL. O senhor está há quanto tempo à frente do CPC? Desde agosto do ano passado. Pois é, 1 ano e 3 meses. Eu já veio aqui 2 vezes tratando do mesmo tema. Agora, em relação ao Marcelo Souza e Silva, que é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, aí a história tem 30 anos nós falamos disso. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Mais de 30 anos, né, Eduardo? Mais de 30 anos. É um problema que aflige todos nós e que a gente tem que conversar e buscar aí uma força muito grande para resolver esse problema. Ô, coronel, eu encerro o programa na Record às 8h30 da manhã e 10 minutos depois estou no Conversa de Geração da rádio. Muita gente pergunta, como é que você vai tão rápido? Não, é porque eu tenho um equipamento lá dentro da televisão que gentilmente deixou a rádio instalar. Eu falo de lá. Eu saio, tiro a gravata, vou lá e falo. E hoje, lá na televisão, tinha um compromisso também às 9h30 da manhã. Para fazer uma live. Com fome, eu fui na padaria do lado para comprar um biscoitinho. Desse que não engorda, mas também não satisfaz, o que enrola? No caminho, os 3 moradores de situação de rua me reconheceram e ela gritou, ô repórter, mete o pau lá, só. Pra esse povo tirar a gente da rua. Eu falei, você tem algum aí? Eu falei, tem umas moedinhas aqui e tal. Ô, coronel, será que é isso mesmo? Boa parcela dessas pessoas que estão na rua, porque a pergunta que eu vou fazer, atenção, gente, tem que contextualizar. As pessoas ficam assim, como é que esse Eduardo é idiota? Será que ele acha que alguém quer ficar na rua? Quem quer morar na rua? Mas tem muita gente que, se tiver uma alternativa bem conversada, sai. Eduardo, como sempre, né? Agradecer Itatiaia pelo espaço aqui. E você muito preocupado com a população de Belo Horizonte, né? Então, assim, essa consciência social que a Itatiaia tem, ela advém de você. Então, parabéns pelo programa. Você tem razão, Eduardo, já começa pelo próprio nome, né? Morador, ele é morador hoje em situação de rua. Uma situação perene, uma situação de vulnerabilidade social em que ele se encontra. Ele não pode ser tratado, inclusive, como morador de rua, né? E hoje nós temos 8.800 aqui em Belo Horizonte. A gente vem acompanhando, a Polícia Militar, ela acompanha esse fenômeno, podemos dizer assim, desde 2012, começou aí em torno de 2.000, 3.000, e isso vem crescendo, essa população. E, como você disse, a gente vem, conversa, fala, as coisas continuam acontecendo e nós não temos uma força-tarefa, nós não temos uma solução plausível no momento. E aí eu te falo o seguinte, Eduardo, o que nós podemos fazer, né? A polícia, eles falam que a polícia não pode agir porque o morador de rua é um problema social, né? A Polícia Militar, ela é defensora dos direitos humanos. Nós estamos também pactuados, né, no Pacto de São José da Costa Rica e tudo. Nós somos signatários dos pactos. E por que não dizer que essas pessoas merecem uma atenção, merecem um cuidado? Como que nós podemos fazer para fazer uma organização do espaço público? Como que nós podemos fazer para que essas pessoas realmente tenham um destino melhor do que esse que elas se encontram nesse momento de vulnerabilidade? E isso preocupa a polícia, preocupa muito pelo seguinte: nós estamos convivendo com praticamente um caos. Se você for considerar que de 2019 para 2021, nós tivemos um aumento de 136% dos homicídios consumados para essa população em situação de rua, isso é um dado, Eduardo, alarmante. Alarmante. Do ano passado para esse ano foi 63%. E isso é uma contradição em relação ao que a polícia está apresentando, né? Aproveito para mandar aqui um abraço para todo o servidor público, em especial a Polícia Militar, né? E também para o nosso sargento Galvani, que foi atropelado 11 de ontem, defendendo a sociedade. Essa tropa que tem feito uma diferença, Eduardo. Pra você ter uma noção, hoje
nós somos considerados a melhor polícia do Brasil pelo Ministério da Justiça. O Coronel Webster, quem estudou sociologia, conheceu a teoria das janelas quebradas, que foi difundida pela escola de Chicago, né? Porque a sociologia tem duas grandes escolas, os pensadores de Chicago, nos Estados Unidos, de Frankfurt, na Alemanha. E essa teoria é a seguinte: se você tem uma rua, e ela está ali tranquila, e de repente quebra uma vidraça, troque imediatamente, porque senão do dia vai ter 2, 3 e depois não vai ter uma vidraça. Essa consideração se faz necessário porque eu vou perguntar, porque podem me chamar de higienista. Ô comandante, ali, o senhor concorda com os 3 grupos que eu considero para os que estão na rua hoje? Ou o senhor teria menos ou mais grupos? 1, deserdados, abandonados pela família, vítimas de uma depressão danada, morador de rua, ou em situação de rua. 2, usuários de droga, expulso pela família, tentando a própria sorte e disposto a qualquer coisa na rua para matar o seu vício. E 3, ladrões, marginais, que se aproveitam que a vidraça já está quebrada e entram como se vítima fosse para aprontar. Esses 3 grupos fazem sentido para o senhor? O Eduardo, fazem sim, né? E dentro desse grupo, né, a gente vai considerar que eu assisti aqui uma reportagem, você conduziu muito bem, onde um psiquiatra, um psicólogo, Florencio, nos disse que Belo Horizonte está sendo considerada aí uma Disneylândia para o crime. E eu acho isso ficou na minha cabeça, né? Porque nós estamos fazendo o nosso papel aqui, estamos reduzindo o furto, mas esse furto que a gente reduz, por exemplo, o roubo ou o crime violento, isso tem que chegar para a sociedade de uma forma que ela se sinta também segura. E aí, nesse momento, quando a gente vê que a repetência criminal, que a gente prende 1, 2, 3 vezes e nada acontece com as pessoas que estão contrárias à lei, pelo contrário, a gente também tem que tentar entender esse fenômeno da seguinte forma: não podemos passar a mão também naqueles que estão contrários à lei. Sim. Porque o comerciante está sofrendo lá na ponta da linha. O Marcelo, presidente da CDL, a sua instituição sempre esteve sintonizada com as causas da cidade, sempre ajudando. Outro dia mesmo você lançou um programa aí para o comércio perceber mulheres abusadas e violentadas. Quer dizer, a CDL, inclusive, gasta um dinheirinho com essas ações. A CDL sempre esteve e continua disposta a ajudar no esforço para cuidar dos que são usuários de droga, dos que são deserdados da sorte, desde que os ladrões sejam contidos. Sim, Eduardo, é muito importante isso, né? Esse ambiente, ele tem que ser um ambiente tranquilo para todos nós, para todos os cidadãos. Se há um problema de usuário de drogas, a pessoa envolvida com bebida, vamos ajudar a fazer um grande esforço para encaminhar essas pessoas para um tratamento adequado. Se há o problema do bandido que tá utilizando ali dessa situação para aproveitar, nós já vivemos isso aqui, né, Eduardo? E a Rádio Itatiaia, e você citou a Câmara de Vereadores, foi muito importante, né, quando nós transferimos os vendedores ambulantes da rua, né, para os shoppings populares, e aí nós conseguimos liberar as calçadas na questão do direito do ir e vir. E hoje nós estamos com essa situação de morador em situação de rua muito forte em Belo Horizonte, prejudicando não só o comércio de Belo Horizonte. É importante lembrar que mais de 80% das pessoas empregadas na nossa cidade vêm do setor de comércio e serviço, e também porque os moradores, né, as pessoas, o cidadão comum já está bastante incomodado com a situação. Estamos prontos para juntar esforços. Eu já comentei isso em off aqui com o coronel, já comentei com você, que na minha visão a prefeitura tem que ser a protagonista desse processo, inclusive por causa da legitimidade, mas também tem outras ações. Quando você fala dos pequenos furtos, né, comandante, a gente sabe, o prende e solta, ele inibe muita gente que trabalha no comércio, principalmente as mulheres. Você citou, nós estamos lá fazendo com o TJ um programa do selo Mulheres Libertas, com a Polícia Civil a questão do X, né, que indica que a mulher está em situação de perigo, e agora para empregar as mulheres que sofreram algum tipo de violência e precisam ter desgarrar de quem é o agressor, porque ela precisa da liberdade econômica. Então nós precisamos também entender que essa questão do morador de situação de rua, os pequenos furtos repetidos, eles causam constrangimento, principalmente as mulheres também, que são em sua maioria que trabalham no comércio e serviço. Volto em 3 minutinhos com o assunto, mais um bloco. Eu vou perguntar ao coronel, possibilitar a ele a oportunidade de explicar
Porque organizar a cidade é bom para todo mundo e bom inclusive para quem está lá na rua. Porque os assassinatos ocorrem com a profusão assustadora. E vou ver com o Marcelo como é que é ele que está no comércio há tanto tempo. Troca prefeito, discurso, ninguém faz nada. Antes do intervalo, vamos ouvir o Zap, que é a voz do povo. Ô Eduardo, aqui é o Celso aqui de Caracóis, de Baixo. Eu acho, Eduardo, sim, meu modo de pensar, que é uma grande responsabilidade dos nossos deputados, dos nossos vereadores, que pudesse acudir esses moradores de rua com muito carinho, sabe? Eles não têm culpa de estar aí na rua. A situação tá difícil, é para todo mundo e faço ideia para eles. Essa é a minha opinião. Celso de Caracóis de Baixo, Esmeralda. Eduardo Costa, boa tarde. O prefeito está trabalhando certo, esse vereador está arrumando coisinha para cima do prefeito, eles vão perder voto, esses vereadores, todo mundo está de olho neles. Aqui é Antônio que está falando do Floramar. Eduardo, já é 7 de agosto. O problema aí desses pessoal que anda só roubando todo dia, toda hora, a lei é frouxa, ninguém faz nada, vereador não faz nada, deputado não faz nada, sabe por quê? Se eles colocar a cara para bater aí, eles não ganham voto, por isso, hein? Por isso que os caras fazem o que quer, hein? Esse jeito nós não vamos aguentar. 011. Eu estou ouvindo duas autoridades preocupadas com a questão dos moradores em situação de rua. E o que acha o Zap? Boa tarde, Eduardo Costa. Meu nome é Marília e moro no bairro Ipê. Olha, o que eu acho da população de rua, os irmãos estão sofrendo, é que a prefeitura, o poder público deveria criar tipo uma colônia, levar esse povo para trabalhar, fazer as coisas, cada um cuidar de si, entendeu? Tirar eles da rua, porque eles sofrem muito. Nem todos que estão na rua são vagabundos, são arrombadores. Tem muitos ali que não têm mais condição de pagar um aluguel, por isso foram para a rua. Por isso que é importante a prefeitura, o poder público, levar mais a sério os irmãos que sofrem na rua. Tenha uma boa tarde. Aqui do bairro Ana Lúcia. É o seguinte, aqui no bairro Ana Lúcia tem na faixa de uns 20 a 30 moradores de rua. A população que dá um pouquinho de comida, uma ajuda. Mas você não vê um vereador, nem o prefeito, como nem falar o nome dele, fazer nada. É tudo aí, essa bagunça terrível. Em Sabará e em BH. É complicado. Um abraço, parceiro. Muito boa tarde, Eduardo Costa, ouvintes, Elson Rocha Raslan falando. Nasci em BH em 76, Eduardo, 45 anos. Eu vivo num desejo de ver essa Câmara mudar, né? Fazer algo de bom pro povo mineiro aí, ser um exemplo pro Brasil, né? Em 2020 aí, aumentaram os gastos aí, eu gastaram 1 milhão a mais aí, enfim, em 2020, em plena pandemia. Você acha que esse pessoal ainda vai fazer alguma coisa pro povo pobre, povo de rua? Alguma ação social que vai beneficiá-los e de uma forma geral toda a cidade? Essa Câmara aí, cada um é só olhando pro seu próprio umbigo, Eduardo. Elson Rocha Raslan, boa tarde a todos. Falou, meu caro Elson. Ô tia, ele tá esperançoso que as coisas vão mudar. Tem chance? Não vai não, ele não vai não. 1h21, você tá com sintomas de Covid-19, tá com medo de estar com Covid, tá preocupado, faça o teste da Araújo. É simples, rápido, aprovado pela Anvisa, seguro e te dá o resultado rapidão. Acesse www.araújo.com.br para você ver a Araújo mais perto da sua casa que pode fazer o teste para você. Ô coronel, afora as questões das drogas, né? A polícia faz das tripas coração para poder combater o homicídio. E estaria tudo bem com números ótimos na cidade, não fosse esses que estão entregues às próprias batalhas na rua? Eduardo, como eu disse, né? Agradecer muito essa tropa aqui, porque a primeira vez que eu vi aqui do seu programa, eu até falei que a gente enxugava gelo, sabe? Hoje eu não acredito nisso. Por que eu não acredito que a gente enxuga gelo? Porque nós estamos vendo os resultados, né? Hoje, como eu disse, a nossa polícia é considerada a melhor polícia do Brasil. Isso basicamente pelo esforço de cada policial militar, né? Que está nessa luta, nessa ponta da linha. E como resultado, Eduardo, eu respondo falando o seguinte: o homicídio hoje, nós estamos fazendo um trabalho aqui que é considerado o melhor trabalho do milênio. Para você ter uma noção, a Organização Mundial de Saúde faz uma previsão de que um local que tem uma boa condição de vida seria um local que tivesse até 10 mortes por cada grupo de 100 mil. Hoje nós estamos com a taxa de 9,46.
Como eu disse, isso nunca aconteceu e nos coloca no ranking de cidades seguras, como, no caso, chegando até a primeira cidade mais segura do país. E isso é muito orgulho para nós, para qualquer comandante, né? No caso, eu tenho aqui 4.700 policiais para comandar. Então, fica aqui mais uma vez o registro disso. O outro detalhe, eu escutei um ouvinte falar, né, das soluções que a gente pode ter para essa questão do morador em situação de rua. Vale dizer que a polícia ela está preocupada com o morador, não é o contrário não, inclusive com as questões sociais, porque é inconcebível a gente conviver realmente com esse aumento dos homicídios nesse grupo específico, né? Não tem semana sem assassinato no Hipercentro, não tem semana, né? O Hipercentro também está com um acúmulo muito grande, né? Principalmente dos moradores. Ontem mesmo, um morador em situação de rua foi encontrado morto dentro de um carrinho, desses que eles carregam, porque os moradores, Eduardo, eles são acumuladores por natureza. Para você ter uma noção, a gente precisa de fazer essa organização realmente do espaço, de tirar esses pertences que são a mais, né? É claro que aqueles pertences que eles têm, que eles precisam para a sua higiene pessoal, para o seu dia a dia, seus utensílios, esse sim tem que ficar com os moradores, mas aquele excesso, então são objetos que estão sendo usados inclusive para os homicídios tentados e que provocam. Não diminui o seu entusiasmo, não baixa o moral da tropa quando o Tribunal de Justiça, por sua 8ª Câmara Civil, decide, como decidiu na semana passada, que o senhor não pode tomar objeto nenhum do morador de rua? Como eu disse, mais uma vez eu bato palma para essa tropa, porque em momento algum a gente desanima não, porque a gente sabe que se a gente desanimar, vai virar o caos, né? Como foi na Europa, na época da peste negra, né? Você imagina, naquela época lá, uma bactéria acabou assolando. Quem sabe essa situação tem que ser organizada até por questões de saúde pública, né? Já pensou uma segunda pandemia em razão aí de uma bactéria sendo espalhada por uma questão de um acúmulo de materiais inservíveis, né? Então é uma situação que precisa ser cuidada com carinho, até mesmo porque nós queremos proteger o morador em situação de rua. Comandante, outro dia eu perguntei ao Marcelo, Marcelo, você não acha que a gente tinha que juntar todo mundo que ajuda, porque eu conheço tanta gente, um dá sopa, outro dá Marmitex, falei, tinha que juntar todo mundo, organizar minimamente isso, porque eu tenho notícia do cidadão que recebe um Marmitex, assim, tem cara, não, então joga fora que eu já tenho outro. E gente passando fome. O senhor tem notícia disso, não tem? Não, demais. São 5 Marmitex que eles recebem em média por noite. Joga por tudo noite, fora, né, aí dá rato porque acaba jogando aquela comida que sobra e as pessoas querem fazer o bem e eu não sou contra isso não, Eduardo. Mas tem que organizar. Mas tem que organizar. Vamos levar isso para um local, vamos dar dignidade para os moradores em situação de rua, para que eles tenham um local para comer ali, né, com dignidade, lavar sua mão, fazer sua higiene pessoal. Isso eu acho que é dignidade, é isso que nós estamos precisando, dar dignidade para o morador em situação de rua. Deixa eu só ver se é a voz do Coronel Webster falando isso aí, quer ver? A polícia enxuga gelo, limpa carvão, por quê? Porque a gente sabe que uma canetada coloca qualquer um na rua. Quem falou isso aí? O cara um cara que nervoso, não tem chamado. Como é que ele falou aí? A polícia enxuga gelo, limpa carvão, por quê? Porque a gente sabe que uma canetada coloca qualquer um na rua. Ô Eduardo, essa situação de colocar na rua, essa canetada que o ouvinte falou, é muito triste pro comércio, porque se você tem um furto na loja e acompanha essa pessoa que foi presa pela polícia numa delegacia, ele sai primeiro que a pessoa da loja. E aí ele tá na porta da loja de novo, ele não precisa nem fazer nada. Se ele parar na porta da loja, cruzar os braços com aquele ar, tô aqui de novo, viu? Já constrange as pessoas que trabalham ali. Como eu disse, em sua maioria comércio e serviço são mulheres e que ficam preocupados, que às vezes tem que fechar a loja, tem que abrir a loja no outro dia. Então, assim, constantemente a gente vê isso. Eu tive, com o doutor Júlio Gutierrez, se não me engano, que é o desembargador da audiência de custódia, e ele até me convidou, e me prontifiquei a participar de um grupo de trabalho com o TJ, para a gente mostrar que essa situação é muito constrangedora e é ruim, né? Nós estamos perdendo muita coisa na nossa cidade por causa disso, inclusive empregos formais, né? Pessoas estão deixando de estar em Belo Horizonte, perdendo seus empregos formais e indo para outras cidades. O comércio de rua, este que tem as portas diretamente abertas para a rua, está com a sua saúde econômica
e sustentável ameaçada? Tá, Eduardo, tá sim. A pandemia piorou a situação, né? As pessoas, os comerciantes estão buscando essa retomada com grandes dificuldades e a gente vê esse tema, né? Dos pequenos furtos, entra na loja e às vezes não precisa nem falar nada. Por exemplo, a justiça determina tornozeleira eletrônica, a pessoa só mostra a tornozeleira, ele já constrange, eles já aprenderam isso, eles chegam no comércio, mostra a tornozeleira, todo mundo fica assustado, ele pega ali o que ele precisa e vai embora. Tá muito ruim. E regiões, né, principalmente do hipercentro, onde tem essa concentração, e igual eu falei, a gente sabe de casos em que os bandidos estão contratando os moradores de rua para fazer esse tipo de ação. Bom, o princípio básico do jornalismo, né? Quando você vai fazer estudar jornalismo, Thalissa, lembra disso? Thalissa está com a cabeça mais fresca. Você formou quando, Thalissa? Vai formar agora. É claro, até estagiário aqui, como é que já formou? Eduardo, presta atenção, Natália, as perguntas que você aprende no primeiro dia. Todo lead, quer dizer, o primeiro parágrafo da sua notícia tem que conter resposta às seguintes perguntas: que, quem, quando, onde, como e por quê. Segundo princípio básico do jornalismo, para toda afirmação, contestação, denúncia, tem que ter o outro lado, o contraponto. Então eu vou encerrar essa prosa aqui com duas autoridades sem o contraponto, porque o correto, o jornalismo bem feito, seria eu falar assim: prefeito Calil, o presidente da Câmara Nelly, o desembargador Gil do Tribunal de Justiça, o governador Zema, aniversariante do dia, quem é que vai fazer alguma coisa? Só que eu já desisti. Eu tinha cabelo, e o Marcelo também, quando nós começamos a falar isso. O Weberson estava na academia, ele está aposentando na PM. Então, para encerrar a prosa, Marcelo, tá dado, nós demos um lembrete, né? A situação está insuportável. Insuportável, passou do limite do aceitável, né? E para nós, Eduardo, a liderança tem que ser da prefeitura. A prefeitura tem a legitimidade. A polícia militar vai fazer a sua parte, nós, sociedade civil, vamos fazer a nossa parte, o TJ vai fazer a sua parte, o governo do estado, mas a prefeitura tem que liderar e nós não estamos enxergando na prefeitura essa liderança para esse problema tão grave. E não é só com o Calil, com o Lacerda, é com todos. E só piora. Tem que cuidar, igual você falou, janela quebrada, se você deixar, vai quebrando. Onde o Estado não ocupa, e nós aprendemos isso, tolerância zero nos Estados Unidos, que vocês participaram em 2002, 2001, quando vieram aqui, nós aprendemos isso. Onde o Estado não ocupa, o malfeitor ocupa. Rodolfo Giuliani, o prefeito. Coronel Webster, a PM não esmorece nunca. A PM está na rua e vai lutar, mas a PM avisa. Sozinha ela não dá conta. O Eduardo, você fechou muito bem, é isso mesmo, né? E humildemente nós pedimos ajuda para os comerciantes, né? Pedimos que nos auxilie a Polícia Militar, porque o que a gente pode fazer é simplesmente o que está previsto na lei, que é prender. Prendemos e prendemos muito. Tem pessoas aqui que nós prendemos até 70 vezes. E o Marcelo é testemunha disso, porque a gente está sempre conversando. Agora, o que fazer depois disso é que está o problema. O que fazer com essas pessoas que estão sendo presas? Será que o ciclo não é um ciclo perverso e não virtuoso de você fazer uma prisão, a pessoa não pagar por aquilo que está prescrito em lei? O que a Polícia Militar quer é só que todo mundo cumpra exatamente, literalmente, o que está prescrito. Porque eu acho que aí sim as pessoas têm que pagar por aqueles atos que eles cometem. E aí nós vamos conseguir um resultado bom para a sociedade, porque a sociedade é para todos. Belo Horizonte, ela não é de uma categoria só, ela é para todo cidadão e é para ele que a Polícia Militar trabalha. A gente trabalha para que nós tenhamos uma harmonia, nós temos uma ordem social, que é o que é prescrito aí na Constituição, no seu artigo 144. Obrigado, Eduardo, a CDL está pronta para unir forças, trazer outras entidades, organizar a sociedade civil para que a gente possa. Você falou da distribuição de comida, a gente já propôs ao Coronel Webster de fazer essa governança. Sim. Né? Locais, horários. Então, estamos prontos para ajudar, para a gente ajudar a solucionar esse grande problema.